Você sabe com quem você está falando? A frase ecoou pelo salão do restaurante como um tapa. Algumas pessoas fingiram não ouvir. Outras abaixaram a cabeça. O cliente, vestindo roupas caras e relógio chamativo, falava alto demais, certo demais de que podia tudo. Do outro lado, o atendente negro permanecia em silêncio, segurando a bandeja com as mãos firmes, mas o olhar denunciava anos de situações parecidas. Não era a primeira vez que alguém confundia educação com fraqueza, nem a primeira vez que a cor da pele virava motivo de desrespeito. O cliente reclamava de tudo, da mesa, do prato, do tempo de espera. Mas o incômodo real não estava no serviço. Estava no fato de ser atendido por alguém que, na cabeça dele, não deveria estar ali. Ele queria ser servido por alguém à altura. E fazia questão de deixar isso claro. Cada palavra era uma humilhação disfarçada de exigência. O que ninguém naquele salão sabia, nem mesmo os funcionários mais novos, era que aquele atendente não estava ali por necessidade. Ele estava ali por escolha, observando, testando, avaliando como seus clientes e seus funcionários eram tratados quando achavam que não havia ninguém importante olhando. E aquela frase, dita com tanto desprezo, tinha acabado de cruzar um limite sem volta. Porque às vezes quem pergunta, você sabe com quem está falando? Não imagina que a resposta pode virar a maior lição da sua vida. Antes de continuar essa história, me conta, de que cidade você está assistindo? E já se inscreve no canal, porque histórias como essa mostram que aparência engana e caráter sempre aparece. O atendente respirou fundo antes de responder. Não levantou a voz, não fez cara feia. Apenas pediu desculpas pelo atraso e explicou com calma que a cozinha estava cheia naquela noite. O cliente riu com desprezo, balançando a cabeça, como se aquilo fosse uma grande piada. Algumas mesas ao redor começaram a prestar atenção. O clima no salão mudou, ficou pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. O homem rico então se levantou um pouco da cadeira, aproximando o rosto do atendente. Disse que gente como ele deveria saber o seu lugar. Falou de dinheiro, status, influência. Disse que conhecia pessoas importantes que poderia fechar aquele restaurante se quisesse. O atendente ouviu tudo em silêncio, mas seus olhos percorreram o salão, observando reações, anotando mentalmente cada detalhe. Uma senhora em outra mesa cochichou indignada. Um casal mais jovem parecia desconfortável. Ninguém intervinha. O gerente do outro lado do salão hesitava, dividido entre defender o funcionário ou agradar um cliente que gastava muito. O atendente percebeu isso e, pela primeira vez, sentiu um incômodo diferente. Não pela humilhação, mas pela covardia ao redor. Com a maior tranquilidade, ele perguntou se poderia retirar o prato para corrigir um erro apontado pelo cliente. A resposta veio com deboche. O homem empurrou a mesa levemente e disse que não confiava em gente daquele tipo. O silêncio se espalhou como fogo. Você, no lugar dos outros clientes, teria se levantado para defender o atendente? Antes de sair, o atendente deixou a bandeja sobre a mesa com cuidado excessivo. Disse apenas, vou resolver isso agora, mas não foi em direção à cozinha. Ele caminhou até uma porta discreta ao fundo do restaurante, enquanto o cliente ria, achando que tinha vencido mais uma discussão fácil. O que ninguém sabia era que aquela porta levava a um escritório onde decisões importantes eram tomadas todos os dias. E do lado de dentro havia algo que o cliente jamais esperaria encontrar. Você acha que o atendente ia embora ou que finalmente ia mostrar quem realmente era? O atendente entrou no escritório e fechou a porta com calma. Do lado de fora, o burburinho aumentava. O cliente continuava reclamando, agora mais alto, dizendo que aquilo era falta de profissionalismo. O gerente tentou contornar, oferecendo sobremesa, desconto, qualquer coisa para acalmar o homem. Mas ele queria mais. Queria alguém punido. Queria mostrar poder. E deixou isso bem claro.
Dentro do escritório, o atendente tirou o avental e o dobrou com cuidado. Na parede, quadros discretos mostravam inaugurações antigas, fotos com equipes, prêmios de qualidade. Ele olhou uma delas por alguns segundos, como quem se lembra do caminho percorrido. Pegou o celular e fez uma ligação curta. A voz do outro lado o chamou pelo primeiro nome com respeito imediato. Enquanto isso, no salão, o cliente exigia falar com o dono. Dizia que aquele restaurante só tinha crescido porque pessoas como ele gastavam dinheiro ali. A frase ecoou alto demais. Algumas pessoas abaixaram a cabeça, outras começaram a gravar com o celular. Você acha certo se calar diante de uma cena dessas só para evitar confusão? A porta do escritório se abriu, mas não foi o gerente quem saiu. O mesmo homem que minutos antes segurava uma bandeja, agora caminhava com postura firme, sem uniforme, sem pressa. O salão foi silenciando aos poucos. Ele passou pelas mesas, ignorando olhares confusos, e parou exatamente diante do cliente. O homem rico começou a falar sem perceber. Disse que finalmente alguém importante tinha aparecido. Só parou quando o atendente o interrompeu com uma frase simples, dita em tom baixo, mas impossível de ignorar. O senhor queria falar com o dono? A expressão do cliente mudou na hora, e o que veio depois deixou todo mundo sem respirar. O cliente riu, achando que era provocação. Olhou em volta buscando apoio, esperando risadas, mas encontrou apenas silêncio. O homem à sua frente manteve o olhar firme, sem levantar a voz. Repetiu com ainda mais calma que era o dono do restaurante. Não disse para se impor. Disse como quem apresenta um fato. Você acreditaria nessa revelação se estivesse ali? O gerente ficou pálido. Tentou falar algo, mas travou. Alguns funcionários se entreolharam, lembrando quantas vezes aquele atendente ajudou no salão, carregou caixas, conversou com clientes. Ele nunca se apresentou como dono. Preferia observar, aprender, sentir o clima real do lugar. Aquilo não era teatro, era método. E o cliente começava a perceber que tinha errado feio. O homem rico tentou se recompor. Disse que devia ter havido um mal-entendido, que não era aquilo que ele quis dizer, mas as palavras anteriores ainda estavam no ar, frases pesadas, olhares tortos, a humilhação explícita. Dá para apagar o que foi dito só mudando o tom depois que a verdade aparece. O dono respirou fundo e falou sobre respeito. Disse que não construiu nada pisando em ninguém. Contou, sem drama, que começou lavando pratos, ouvindo piadas, engolindo preconceito. Cada restaurante aberto era uma resposta silenciosa ao racismo que tentava limitá-lo. O salão inteiro escutava como se fosse uma aula que ninguém pediu, mas todos precisavam. Então ele fez algo inesperado. Não expulsou o cliente, não gritou. Apenas fez uma proposta que virou o jogo e deixou o homem rico sem reação. A pergunta foi direta, desconcertante, e fez muita gente ali refletir sobre que tipo de pessoa escolhe ser quando ninguém está olhando. A proposta foi simples e cruel na medida certa. O dono convidou o cliente a passar uma noite trabalhando no restaurante. Não como experiência VIP, mas como atendente comum. Uniforme simples, salário padrão, regras iguais. Disse que, se aceitasse, o jantar seria por conta da casa. Se recusasse, também poderia ir embora. O silêncio foi pesado. Você toparia? O cliente riu sem graça, achando que era brincadeira. Mas ninguém riu junto. Os olhares ao redor deixaram claro que aquilo era sério. Depois de alguns segundos constrangedores, ele aceitou, mais por orgulho do que por consciência. O dono apenas assentiu e disse que começariam no dia seguinte. Alguns clientes aplaudiram baixinho, outros gravaram com o celular. No dia seguinte, o homem rico voltou. Sem terno, sem status. Recebeu ordens, ouviu reclamações, lidou com atrasos e pratos devolvidos. Pela primeira vez, foi interrompido, ignorado, tratado como invisível.
Cada pequena humilhação parecia nova demais para quem sempre esteve do outro lado do balcão. Quantas vezes ele fez aquilo sem perceber? No meio do turno, um cliente o chamou de incapaz por causa de um erro que nem foi dele. O gerente observava em silêncio. O dono também. O homem rico travou, sentiu o rosto queimar, engoliu seco e continuou. Ali, algo começou a rachar por dentro. Não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Ao final da noite, exausto e em silêncio, ele foi chamado à mesa do dono. O salão estava quase vazio. A conversa que viria não tinha mais plateia, mas tinha peso suficiente para mudar destinos. O que você acha que alguém aprende quando finalmente sente na pele aquilo que sempre desprezou? Sentado à mesa, o cliente já não parecia o mesmo. O dono falou com calma, sem elevar a voz, dizendo que aquele restaurante existia porque ele conhecia cada função dali, cada cansaço, cada desrespeito. Contou que começou lavando pratos, ouvindo piadas, sendo subestimado. Perguntou se o homem ainda achava que roupa, cor ou cargo definiam quem merece respeito. O silêncio respondeu primeiro. O cliente respirou fundo e, pela primeira vez, pediu desculpas. Não aquelas automáticas, mas um pedido quebrado, desconfortável, sincero. Disse que nunca tinha percebido como suas palavras pesavam. O dono não o humilhou de volta. Apenas explicou que caráter aparece quando ninguém está olhando. Você acha que pedir desculpas apaga tudo ou é só o começo? No dia seguinte, o homem voltou ao restaurante, dessa vez como cliente comum. Cumprimentou funcionários, agradeceu, esperou. Alguns reconheceram, outros não. E isso não importava mais. O que importava era que algo tinha mudado onde dinheiro nenhum alcança. Nem todo aprendizado precisa virar espetáculo, mas todo aprendizado deixa marcas. Antes de ir embora, ele pediu para falar com o atendente que havia ofendido. Apertou sua mão e disse que jamais esqueceria aquela noite. O dono observava de longe, sabendo que não tinha vencido uma discussão, mas provocado uma reflexão. Quantas pessoas passam pela vida sem nunca terem essa chance? Essa história não é sobre vingança, é sobre espelhos. Às vezes, a vida nos coloca exatamente do outro lado para nos ensinar o que faltou em casa. E você, se estivesse ali, teria aprendido ou continuaria achando que sabe com quem está falando? Me conta nos comentários. E já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo como esse.